antes eu queria até aproveitar a presença aqui do professor Walter Mairovich, já que ele sempre fala, é crime, não é crime, é crime. Está rodando muito nas redes sociais um outro pedaço ali do que aconteceu no Congresso Brasileiro e que tem a ver com a possibilidade ou não de crime transfóbico em relação ao deputado federal Nicolas Ferreira e a deputada federal Érica Hilton. A gente vai até pegar um trecho aqui do que o próprio Nicolas Ferreira publicou nas redes. Eu nem sei se o professor Walter Mairovich viu isso, senão ele vai ver agora. Bom, estavam lá no meio daquelas discussões todas lá do Conselho de Ética e ele, Nicolas Ferreira, que está sempre com o celular na mão gravando, estava gravando a Érica Hilton, falando com a deputada Júlia Zanatta. E aí ele faz uma piadinha, pelo menos, e 3 pontinhos. A gente vai assistir o vídeo para a gente entender a história. Foi ultrapassada. Por favor. Vai tratar esse cabelo, vai se cuidar, pelo amor de Deus. Pelo menos ela é. Vai. Tem o seu tempo paralisado, o seu tempo está paralisado, a gente vai repor o tempo do deputado por gás ao todo do requerimento. Pode continuar. Isso, para alguns não interessa fazer um debate verdadeiro. A Constituição brasileira diz que os salários mistas têm que ser iguais, para mulheres e homens têm que ser iguais. O que acontece é que apenas 35 anos depois, com a ascensão do governo do presidente Lula, se mandou por essa casa. Bom, a gente vai vendo aí, a gente está vendo aí, depois eles ficam nessa discussão baixa, fora dos microfones, aí ele faz esse recorte, essa parada, essas edições, né? Acho que ela estava ali discutindo com a Júlia Zanatta e ela faz essa provocação, vai arrumar esse cabelo, né? E fala que o cabelo dela é feio e tudo mais. E aí o Nicolas Ferreira fala, pelo menos ela é. E aí ele até coloca nas redes, pelo menos, querendo dizer o seguinte, que a Érica Hilton não é uma mulher, né? E que a Júlia é uma mulher. E algumas pessoas estão falando, olha, cabe aí uma investigação, isso é ou não um crime. Você entende assim, professor Walter Mairovich? Eu entendo duas coisas. Primeiro, isso não deve ficar à margem do Conselho de Ética. É um ato reprovável e indecoroso de alguém que reiteradamente ataca as pessoas. Esse é um ponto. Mas o Conselho de Ética é aquilo que nós vimos ontem e que o Josias bem escreveu no seu artigo de ontem mesmo, mostrando a avacalhação que é. Mas vamos acreditar num conselho de ética ainda, que não se pode considerar isso como algo comum, uma liberdade de expressão, que não é um ataque, é um ataque que fere a ética. E o segundo passo diz respeito ao Ministério Público que deve atuar para investigar e verificar o elemento principal, que é o dolo, é a intenção, e também colher elementos dos antecedentes desse Nicolas e que para ficar bem caracterizada a sua atuação. Então nós temos duas esferas, Fabiola. A esfera judiciária, que deve ser acionada via a instituição Ministério Público, e a própria Casa Legislativa pelo seu Conselho de Ética. É aquilo, né, Josias, que você fala já, né? É impressionante a quantidade de coisas que tem relacionada ao Nicolas e nada cola, né? Esse é mais um, é algo muito forte aí o que ele fala. Pelo menos ela é, e fica fazendo essa gracinha o tempo inteiro, provocando a deputada Érica Hilton ali, que a gente vê nas imagens. O deputado claramente é um personagem transfóbico, né? Todos se recordam que ele colocou uma peruca loira e fez um discurso transfóbico do alto da tribuna da Câmara, né? Agora, há um precedente que envolve a própria deputada Érica Hilton, um outro deputado transfóbico chamado Sargento Pastor Isidoro, do Avante da Bahia, disse durante uma sessão na Câmara, uma sessão em que se discutia, veja
as coisas que estão sendo discutidas na Câmara, né? Se discutia um projeto de lei que classificava como crime de violência política de gênero ou homotransfobia uma declaração inadequada, né? E um deputado, esse deputado pastor Sargento Isidoro, ele disse nessa reunião que homem nasce com binga e mulher nasce com tcheca. E chamou a Érica Hilton, durante a sessão da comissão, na Câmara, de meu amigo. E a deputada Érica Hilton foi à Procuradoria-Geral da República, representou contra o deputado e foi aberto um procedimento. O deputado é alvo de um procedimento investigatório por conta dessas declarações que fez numa comissão da Câmara dos Deputados. Então, há precedente. A deputada não é de deixar barato esse tipo de coisa. Muito provavelmente ela vai tomar providências, a mesma providência que tomou em relação ao deputado Sargento Pastor Isidoro. Então, também o Nicolas Ferreira deve ser alvo de uma representação. E, claramente, é crime isso. Não podemos mais naturalizar esse tipo de episódio. Crimes devem ser tratados como crimes. E, assim como a Procuradoria abriu o procedimento contra o deputado pastor Isidoro, Sargento Pastor Isidoro, há de abrir também em relação ao Nicolas Ferreira, que já tem outros procedimentos, aliás, abertos por conta de procedimentos como esse, no Ministério Público, né? É crime, Fabiola, não dá para naturalizar, não dá para tratar como natural o que não é, e anormalidades precisam ser tratadas como coisas anormais, e a Câmara precisa começar a fazer isso, e não só o Ministério Público, não só aqueles que são ofendidos, mas a direção da Câmara, Fabiola, deve explicações. O Arthur Lira precisa dizer o que vai fazer. Isso que nós assistimos ontem, não numa, mas em vários ambientes, não num ambiente só, mas em vários ambientes da Câmara, num deles, inclusive, resultou na internação hospitalar da deputada Erundina. Esse tipo de coisa não pode mais continuar acontecendo sem que a Câmara tome providências, né? Então, o Ministério Público precisa agir, a direção da Câmara precisa agir. É crime, sim. Falando de Tem uma coisas outra normais coisa, ou anormais, Josias. fala, professor Mairovich. Tem uma outra coisa que ainda não aconteceu e deveria acontecer. Está na Constituição que qualquer pessoa pode e a autoridade tem o dever, o poder-dever. Será que em algum momento algum ofendido ou alguém por ele vai dar voz de prisão dentro do parlamento? Aí eu acho que chegou a hora, chegou o momento, não de sair de lá e ir à procuradoria, pode ir também, deve ir também, mas está na hora de sair uma voz de prisão. Por quê? Porque a situação é de flagrante delito.